tarde, gente. Boa tarde. Tô acompanhando aqui. Durante o processo, eu não vou conseguir fazer responder tantas perguntas de vocês, mas aí vai estar ali atrás, qualquer coisa, ela para, tá? Ela fala pra mim, pra falando as perguntas. Bom, eu recebi, quando eu falo que eu recebi, parece até aquelas blogueiras assim, nossa, recebi muitos pedidos e tal, mas é muito verdade, gente. Quem me pediu até pode botar assim a mãozinha nos stories, nas perguntas aí, porque eu recebi bastante pedido, bastante dúvida sobre as fatias de degustação, ainda mais depois que eu postei que eu ia vender o box, né? Que a gente faz aqui às vezes sazonal, esporadicamente eu vendo esses boxes de fatia, tá? Para degustação. E aí eu recebi alguns directs me perguntando sobre isso. Então, como já era dia de montagem aqui, eu separei uma pra gente poder montar e aí eu vou mostrar a vocês todo o processo, vou falar um pouquinho como que funciona, como é que a gente faz as fatias. E aí, assim, eu acho um benefício enorme, porque às vezes o cliente ele quer provar o teu bolo, mas ele não quer comprar um bolo inteiro. E aí também tem um outro fator, né? Por exemplo, um bolo inteiro você vai fazer de um sabor só. As fatias, o box de fatias dentro da caixa lá, eu coloco 5 sabores diferentes. Então o cliente ele tem a oportunidade de provar ali 5 sabores do teu bolo e comprovar, falando, caramba, não é só o bolo dela de sabor tal que é gostoso. Os 5 sabores são bons. E acaba sendo muito rentável porque você não perde tanto tempo assim, né? Tanto para decoração, quanto para o buttercream, eu aqui não uso, tá? Mas se você quiser usar, eu vou falar um pouquinho sobre o buttercream, caso você queira usar nas fatias também. Mas aí acaba sendo bem rentável. E para quem está começando, vale muito a pena fazer fatia. Eu, quando no início, eu fazia muita fatia para poder vender, para ter lucro também, para mostrar o meu trabalho aos clientes. E aí, qual é a forma que a gente consegue otimizar essa produção? Qual é a melhor forma de fazer fatias? Qual é a melhor forma de você fazer de uma forma que vá poupar o teu tempo e que você consiga ali até espaço na tua geladeira, né? Vamos trazer para nossa realidade. Quando eu comecei, eu tinha uma geladeira, dividia a minha geladeira com as coisas de casa. Então, assim, eu também não tinha tanto espaço, eu precisava otimizar esse espaço o máximo que eu pudesse. E aí, até hoje eu trabalho dessa forma que eu vou fazer para vocês, porque pra mim é a que funciona melhor. E aí eu vou passar pra vocês, fechado? Bom, vamos começar. A primeira coisa que eu uso para fazer as fatias, deixa eu tirar daqui, eu gosto de assar em forma quadrada o meu bolo, tá? Essa forma que eu uso, ela tem 20 centímetros, é 20 por 20. Se você quiser assar em 15 por 15, você pode também. A gente tem aqui 13 também, não tem, River? 13, 15 e 20, tá? Mas eu só asso, quando eu vou fazer box de degustação, eu só asso na forma quadrada, 20 por 20. Pode ser na retangular? Pode ser na retangular. Pode ser na redonda? Não indico muito a forma redonda, mas se você está começando agora e não pode investir, vai na redonda mesmo, tá? Não cria uma objeção porque você não tem uma forma quadrada. Vai na redonda mesmo e corta as fatias da forma que ficar melhor. Não, isso não é empecilho, tá? Mas se você puder investir na quadrada, faz o que eu tô fazendo aqui agora. 20 por 20 ou 25 por 25, enfim. Tá? Vamos na quadrada e vai assar a massa aqui dentro. Bom, tô com a minha massa assada e aí, ó, ela é bem alta, tá? É uma massa que ela ficou bem altinha. Aqui a gente colocou 1,2 kg mais ou menos de massa, tá? Quem for aluno aí já sabe, 1,2 kg de massa, tá? Da minha receita, massa manteigada. E aí, com essa massa quadrada, bom, vamos lá. Eu posso fazer de duas formas. Se eu tenho poucas fatias para poder vender, né? Se eu não tenho uma produção muito grande, se eu quero ali fazer mais sabores e assar uma massa só, eu posso cortar isso aqui em 4. Ó, corto no meio e corto no meio. E aí eu vou montar quadradinhos de fatias, tá? E depois a gente vai cortar essas fatias ali de uma outra forma. Ó, e aí aqui, como eu vou fazer o seguinte, essa massa, ela vai virar um sabor, tá? Um sabor. Eu vou cortar no meio e vou dobrar ela assim, eu vou preencher a metade da minha forma com essa massa. Mas se você quiser, por exemplo, fazer um sabor inteiro, você pode também, tá? Ao invés de fazer metade da forma, você pode fazer a forma inteira de um sabor só. Ou pode colocar 4 sabores aqui dentro,
como eu falei. Eu vou usar metade, mas você pode usar metade, ou pode usar ela inteira, fazendo na forma quadrada. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha massa. Régua, sempre. Por mais que você saiba que tem 20 por 20, ou por mais que você tenha um olhar apurado, sempre vai na medida certinha, tá? Então, ó, eu vou pegar... Aqui tem 20... Perguntaram se dá pra fazer na forma de pão também. Dá sim. Pode fazer na forma de pão. E qual é a altura dessa forma? Acho que ela tem 7. 20 por 7. Ó, vou marcar a metade aqui do meu bolo, tá? 10 pra cá. 20. 10. Vou cortar ele na metade. Cortei na metade. E aí agora eu venho com o nivelador e vou partir na metade de novo. Deixa eu ver aqui. Tô colocando no degrauzinho 3 e vou ver se tá legal. Ó, vou subir mais um, tá? Vou colocar no 4. Por que eu cortei primeiro a massa no meio? Esse nivelador aqui, ele na hora que você vai cortando, que você vai passando, ele vai subindo. Eu tenho vários desses aqui, mas ele sobe, não adianta. Eu tenho um outro, inclusive, que é o da marca... faz barulho mesmo, Carolina. Que é o da marca Decora, tá? Ele é de serrinha. Ele vai cortar até a sua consciência. Tem que tomar bastante cuidado. Mas, nesse caso, eu prefiro usar... eu vou fazer um corte com esse e um corte com esse aqui. Nesse caso, eu prefiro usar o da... eu acho que é da Mago, que é o mais acessível, todo mundo tem. Aí eu vou mostrar pra vocês que dá pra usar, tá? Deixa eu botar essa fatia pra cá. Quatro. E aí vou cortar aqui essa massa ao meio. Fica melhor do que você passar o nivelador na massa inteira. E aí no meio ele vai lá e dá uma sambada. Foi. Vou cá. Agora eu vou ter que fazer na altura certinha. Deus abençoe aqui. Esse da Decora eu vou colocar no terceiro, pra poder ficar na metade. Foi. Então assim, os dois dá pra cortar, tá? Ó, numa boa, aqui. O bolo que eu escolhi montar pra vocês é o bolo de quê, Ívia? Baba de moça. Nozes com baba de moça. Porque todo mundo me pergunta, Carol, isso é baba de moça? Essa aqui, ela tá um pouco mais durinha. A gente deixou cozinhar mais justamente para ela não sair nas fatias. Porque como a gente vai cortar, então pode ser que ela fique escorrendo muito na fatia. Então a gente deixou ela mais durinha. Como eu sempre falo para vocês nos stories, tudo é mutável, tá? Tudo a gente pode ali alinhar para nossa realidade. Então se pro bolo eu coloco ela mais mole, pra fatia eu posso colocar ela mais dura. Gente, não pensem assim. Pensem sempre fora da caixa. Testem, tá? E o recheio ele não vai mudar de sabor. Pode mudar ali só de consistência, mas isso também não vai alterar a textura. Seu cliente ele vai conseguir sentir os sabores. Então assim, não pensem que é só um caminho. Tem vários. E todos eles, se você fizer certinho, vai levar à perfeição. Fechado? Bom, vou pegar um plástico, que pode ser plástico filme, ou pode ser esse daqui. E vou forrar a minha forma. Como ela tem fundo fixo, eu vou forrar a minha forma para poder ficar mais fácil de eu tirar essa fatia depois. Então, ó, sempre deixa sobrando aqui pro lado. Eu já deixou tudo cortadinho pra mim aqui. E vou deixar sobrando pro outro, justamente para eu ter como puxar essa fatia daqui de dentro depois, tá? E fica bem mais higiênico também. Bom, vamos começar a montagem. Primeira parte... Dá pra eles, acho que dá pra ver dentro. Vou colocar aqui, vou montar como se fosse um bolo normal, tá? Esse bolo aqui, essa fatia, eu não vou fazer cinta de contenção. Eu quero toda ela com recheio. A gente precisa também trabalhar sabendo da realidade que nem todo mundo gosta de borecrim. Apesar dele ser gostoso, apesar de ter aprendido a gostar dele, sabe? Mas nem todo mundo gosta. Então, assim,
Para fazer box de degustação, as pessoas querem provar o bolo. Se você quiser usar buttercream, passa só na parte de cima, tá? Não faça cinta. Então os recheios eles precisam ficar um pouco mais consistentes. Fechado? Bom, minha primeira camada é de doce de leite com nozes. Vou colocar. Assim que eu terminar de preencher, eu mostro pra vocês aqui todo preenchido, tá? Perguntaram se a quantidade de massa para a forma quadrada, 20 por 20, eu posso considerar a mesma da redonda? Não, eu falei aqui a quantidade de massa, tá? Se você for minha aluna, a quantidade de massa aqui é 1,200. Mas tudo, gente, vai depender do que você quer. Se você quer um bolo mais alto, se você vai assar numa massa inteira, numa assadeira só, você vai colocar mais massa. Se você for dividir, se você quiser assar fatias, você pode colocar menos massa, tá? Isso, assim, também não é engessado. Não pensem que é engessado, mas, assim, se for relacionado a diâmetro e ao quadrado, ela não é a mesma quantidade de massa do diâmetro 20 por 20 pro quadrado 20 por 20, tá? Isso, qualquer tipo de massa. Não vai colocar a mesma quantidade, não. Ela altera, caso você queira a mesma altura. Ó, coloquei aqui o recheio. Vocês podem perceber que eu preenchi tudo, não tem espaço para cinta, porque eu quero aproveitar toda a minha fatia, tá? Então vai toda de recheio. Por isso que a minha baba de moça, ela precisa estar também mais firme, porque vai só a baba de moça ali. Se você quiser fazer uma cinta de doce de leite, você até pode, mas nesse caso, eu vou avaliar aí até como é que ela tá, e aí qualquer coisa eu vou colocar só a baba de moça. Bom, vou colocar aqui em cima novamente, montar o bolo normal. Perguntaram quantos centímetros de altura depois de montado? Vai dar uns 9, 10 mais ou menos. 9, 10 centímetros de altura. Ó, montei, botei aqui e... bonita, hein? Ó, bem mais durinha, tá vendo? Bem mais durinha. Continuo com os mesmos ingredientes. Gema de ovo, leite de coco e açúcar. Não tem mais nada aqui. A única diferença é que ela passou mais tempo no fogo, mais tempo cozinhando, do que se ela tivesse mais molinha. É só isso, tá? Você não precisa, nessa minha receita, você não precisa colocar nenhum outro ingrediente para poder deixar ela mais grossa ou mais firme. É só deixar mais tempo no fogo. Fogo, não forno. Qual a dica para a massa ficar super reta, como a da Carol? Ter uma receita super, hiper, mega balanceada, conhecer o seu forno sempre, estudar bastante. Gente, tem que conhecer o forno, não adianta. A receita precisa estar balanceada, a quantidade de farinha, a quantidade de fermento tem que estar balanceado direitinho. Quando essa massa, se ela estiver balanceada e entrar no forno com temperatura errada, também vai ficar estranho, tá? Não vai ficar bonito. Mas e aí? O seu forno é diferente do meu. Eu tenho aqui um forno industrial. Na verdade, tem 2 fornos. Fornos. Eu nunca vou esquecer disso, gente. Desculpa. Tem 2 fornos aqui. E aí, cada um é diferente do outro. O forno da minha casa, que também é elétrico, ele também é diferente. Cada um eu preciso assar numa temperatura. E você vai ter que descobrir qual é a temperatura ideal do seu forno. Não adianta. Como você vai fazer isso? Testando. Testando, várias vezes. Até você descobrir a temperatura ideal do seu forno. A massa estando balanceada, o forno na temperatura ideal, não tem como errar, tá? Aqui eu asso a minha massa com forno frio. Só que lembrando, mais uma vez, meu forno, ele é um forno industrial. Ele chega na temperatura que eu preciso muito rápido. Então, pra mim, não faz tanta diferença se ele tá frio ou se não tá. Agora, se o seu forno em casa demora 10, 15 minutos pra chegar na temperatura selecionada, meu bem, não vamos usar essa técnica, tá? Então tudo precisa ser adaptado à sua realidade. A minha verdade é diferente da sua. Entendam isso, por favor. Testem todas as dicas que vocês pegarem na internet, sempre, sempre. Porque a gente está aqui justamente para servir vocês de dicas. Só que às vezes a minha dica não serve, não funciona para você, tá? Ou parte daquela dica não funciona para você. Cuidado de ficar seguindo sempre uma verdade, verdade, verdade. Porque o que eu falo pode funcionar para 50 pessoas e pode não funcionar para outras 50. Então, sempre testem isso, mas nunca deixem de pegar dicas e nunca deixem de testar, porque são valiosíssimas, sempre, sempre mesmo. E geralmente a gente pega uma dica de alguém e aí testa ela e fala assim, cara, isso aqui não deu certo, mas essa parte da dica, caramba, mudou minha vida. Tá? Então, assim,
Sempre testem, sempre testem. Eu nunca vou parar de falar isso. Vou ser repetitiva sempre. Ó, vou Tô continuar. perguntando se a live vai ficar salva, não tem como assistir agora. Vou deixar no YouTube, tá? Sempre no YouTube. Ó, vai ficar aqui. Mais uma fatia, mais uma camada. Ficou bonita essa fatia aqui, hein? E vamos com doce de leite. Doce de leitinho. Ó. Acho que eu vou pegar de pistache logo, que aí a gente já monta aqui pra eles verem tudo junto. Acabei, tá? Essa primeira parte. E aí, olha como ele ficou, realmente, 10 centímetros mesmo. Medindo com a régua ao contrário, vai ser lindo, Carolina, parabéns. 10 centímetros de altura. Ó, tá vendo o que sobrou do saco? Do plástico? Eu venho, ó, e vou prender aqui a minha fatia, tá? Toda. Ó, desse lado também. Prendi uma parte e agora eu venho com plástico filme. E agora eu vou prender completamente, vou vedar ela todinha. Sem tirar da forma, tá? Vou pegar uma tesoura aqui. Perguntando se vai ter parcelamento inteligente no curso. Gente, assunto do curso a gente fala depois. Mas no primeiro dia eu ainda não sei, tá? Eu realmente essas perguntas assim em relação ao pagamento eu só posso te responder que no primeiro dia você pode fazer Pix no cartão de crédito. Sobre parcelamento inteligente eu vou me certificar e aviso pra vocês. Mas essas informações eu realmente não tenho ainda, tá? Não tô fazendo coisa não, porque eu já falei o preço pra vocês. Até pra quem quiser se preparar, já se prepara. Mas sobre o parcelamento inteligente, pagamento em boleto, eu realmente ainda não tenho uma resposta concreta para dar para vocês. Quando eu tiver, eu aviso. Sempre. Quem me conhece sabe que eu não vou ficar de segredinho e nem fazendo pano preto para vocês não, tá? Ó. Perguntaram se fica legal com 2 camadas de recheio apenas para essas fatias. Fica, tá? Fica assim. Aqui eu gosto de fazer com 3, mas assim, não tem, caso você queira fazer com uma camada de recheio só, caso seja, por exemplo, um bolo de brigadeiro, né? Bolo de chocolate com recheio de brigadeiro. Faz uma camada só de recheio, caso você queira, tá? Então, assim, não é uma regra que você precisa seguir e colocar 3 camadas de recheio. Aqui é legal porque eu tô colocando 2 doces de leite, umas babas de moça pra equilibrar, tá? Mas se eu quisesse colocar só umas doces de leite e outras babas de moça, também não ia ter problema. Só calcula direitinho quanto você vai passar isso pro cliente, quanto vai custar essa sua fatia, tá? Que aí também isso vai mexer, vai interferir no preço final. Bom, a gente tinha planejado em montar uma só, mas eu vou pegar, você pega aí pra mim, por favor? A gente vai pegar de pistache, que aí eu mostro pra vocês como é que eu faço na forma, tá? Então, segura aí um pouquinho. Show. Obrigada. Deixa eu cortar essa aqui logo. Pronto, parte no meio. Oi. Ó, como eu falei, esse daqui ele acaba subindo quando você vai forçando, tá? Não é só com vocês aí em casa que acontece não, comigo também. Então a gente tem que regular sempre. Quanto menor a massa, quanto menos vezes você passar, melhor. Se você quiser passar assim, até pode. Só que aqui, ó, eu vou mais rápido nesse percurso. Eu sempre corto a massa bem gelada. E aí, bom, cortei aqui os 4 pedaços. Se você fizer uma montagem sempre, ó, forrando com plástico filme, a sua sujeira vai ser menor. O bolo cortado a gente sabe que suja e não tem muito o que fazer. Mas se você forrar a sua bancada com plástico filme, a sujeira vai ser bem menor, tá? Anota essa dica aí. Ó, vou pegar o plástico, vou forrar igual eu forrei na outra.
forro aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Forro aqui. E aí eu venho e vou encaixar essa outra parte de massa com outro sabor diferente aqui, ó. Pronto. Eu tenho uma forma com 2 sabores diferentes de massa. Se eu quisesse fazer com 4 sabores diferentes, eu faria metade da metade, tá? Então você acaba otimizando ali o teu espaço, se você tem poucas fatias para vender. Bom, deixa eu arrumar aqui. Esse aqui vai ser de baunilha, pistache e framboesa. Aí aqui vem ganache de pistache. Tá mais durinha, a gente deixou descansando muito. Peraí, vou ter que botar um pouquinho no micro pra poder conseguir mexer nela, tá? A gente deixou ela descansando demais. Vou levar junto com o plástico. 10 segundinhos no micro-ondas, se a sua ganache estiver muito firme, porque aí acaba ficando ruim pra você manusear, pra você conseguir rechear. Esse aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar geleia. Então, eu vou fazer uma cinta de ganache. Cinta de ganache, de pistache, bem fininha. Pegar a minha geleia de framboesa. Eu vou virar pra vocês já, tá? Vou passar bem como se fosse no pão. Perguntaram o que você acha de colocar uma camada fininha de buttercream por cima para os clientes experimentarem e conhecerem. Sim, eu falei ainda há pouco no início da live. Eu acho que vale a pena, caso você queira colocar buttercream, se você está apresentando ainda o buttercream para os seus clientes, vale a pena você colocar por cima. A cinta, eu acho que como a camada é muito fininha, pode acabar roubando ali o sabor do recheio. Então eu não aconselho. Mas se você quiser colocar também, não é nenhum pecado, tá? Perguntaram se você faz a pasta de pistache. Não, já fiz muito, agora não mais. Na produção aqui a gente põe a pasta pronta de pistache, que é uma pasta de uma boa qualidade, e o pistache triturado. Então a minha ganache de pistache, ela vai pedaço de pistache. Eu vou tirar uma foto, tem celular? Cadê? Tira do seu celular aqui, ó. Que aí eu mostro pra eles nos stories depois. Desse pistache bem, tem bastante. Isso. Acho que não foi não. Agora vai entrar. Tá. Bem pedaçudão. Pronto. E aí depois eu boto nos stories depois, porque vai a pasta de pistache, mas vai pedaço de pistache mesmo dentro, tá? Ó, vem a segunda camada. Puxa sempre o plástico para ele não entrar no recheio. Então essa segunda parte aqui, ela é mais chatinha de montar. Mas ó, vem puxando o plástico. Se for plástico filme, então, tem que tomar mais cuidado, porque ele é mais fininho e ele pode rasgar. Molha. E aí agora eu venho com a segunda parte, que vai ser de vanila. Estão perguntando qual é a pasta de pistache boa que você recomenda. Fabre e Gustosia. Se você puder investir na da Fabre, maravilha. Se não, Gustosia é muito boa também. Ó, venho fazendo a cinta. Pode montar a mão livre? Pode. Você tiver segurança para montar a mão livre, pode. Mas assim, depois que você for encaixar aqui, vai ficar mais difícil, tá? E é legal ela tá certinha, tá retinha, pro seu corte ficar mais fácil. Então eu prefiro montar aqui dentro, nesse caso. Mas se você quiser montar a mão livre e deixar na geladeira, pode. Ó. Venho com geleia. A geleia, eu vou passar bem pouquinho. Então assim, é como se fosse passar no pão, porque vai recheio por cima aqui dessa camada. Nessa montagem de bolo,
vai geleia em todas as camadas. Bem fininha, mas vai, tá? Por exemplo, a montagem do bolo de limão, que até tá no feed que eu postei, é uma camada grossa de geleia, né? Então, você tem que avaliar ali, faz teste e ver o que combina mais. Aqui eu botei uma camada bem fininha, esse plástico, deixa eu ver. E agora eu vou completar de recheio. Completa com recheio. Tenta cobrir aqui com baunilha o máximo que você conseguir, tá? Pra geleia não ficar aparecendo e ter de baunilha coberto em toda a parte. E aí, ó. Você acha que isso não vai dar? Não tô achando não. Acho que vai, é fininha. Eu usei bastante na primeira. Eu vou botar a geleia de baunilha primeiro. Nossa, já tô confusa aqui. Já trabalhei tanto que eu tô geleia de baunilha, brigadeiro de framboesa. Eu vou botar primeiro aqui e aí depois eu cubro só com de pistache. Como eu falei pra vocês, nada é engessado. A primeira vez eu fiz a cinta e agora eu vou colocar a geleia, vou deixar um espaço pra fazer a cinta. Estão perguntando se é brigadeiro de baunilha, ganache de baunilha. Brigadeiro de baunilha e ganache de pistache. E essa cinta você fez é de quê? Eu faço a cinta com o recheio que eu tô fazendo, que eu tô usando, tá? Então, assim, se a camada leva pistache, a cinta vai de pistache. Eu não falo, tá? Que eu vou pegar pra espalhar aqui. E aí, ó, seu recheio estiver molinho, você ainda consegue pegar e fazer isso aqui, ó. Espalhar ele. E foi, ó. Vou fechar. As duas ficaram da mesma altura. Aqui tem plástico, tá? Desse lado. E aí agora eu venho com plástico filme. Como você faz para calcular? Você já pesou antecipado? Calcular. Oi? Como você faz para calcular? Já pesou antecipado tudo que tá usando ou pesa depois? A gente pesa a fatia depois, tá? Na verdade eu não peso mais, mas antes eu pesava, dá mais ou menos 100 gramas de fatia. Lembrando que eu não vendo bolo por quilo. A única coisa que eu faço pra pesar é na hora da precificação, tá? Eu vendo a fatia, a quantidade ali, são 5 fatias do mesmo tamanho. Bom, ó, tá bem embalada. E aí agora eu vou levar pra geladeira por pelo menos 6 a 8 horas pra ela poder ficar bem firme. Deixa eu chegar essa bagunça pra cá pra poder conseguir conversar com vocês. Vou lavar a mão também. Perguntando qual a espessura das fatias. Vai dar mais ou menos 1,5 de espessura, tá? 1,5 cm de espessura. Ó, como é que tá aqui meu... Tudo pra cá. Obrigada. Perguntaram qual é a embalagem. Né? Tá. Ó, vamos lá. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar pra geladeira pra poder ficar mais fácil de cortar. E aí depois de umas 6 horas, mais ou menos, 6, 8 horas, esse bolo ele já vai estar todo compacto e já vai ficar mais fácil para eu conseguir fazer esse corte. E aí o corte vai depender de como você quer vender essas fatias, tá? Eu faço aqui o seguinte, cada bloco desse daqui tem 10 centímetros, né? Então vamos lá, eu vou tirar o meu bolo de barba de moça, por exemplo. Eu venho aqui com a régua e aí parto ele no meio. Então, a minha fatia ela vai ficar com 5 centímetros, né, de largura. 5 centímetros de largura. E aí, eu faço 5 centímetros de largura por 3 de espessura, tá?
Então daqui eu consigo tirar, se eu não me engano, acho que dá umas 12 fatias de cada. 12 fatias de cada sabor. 6 e 6, se eu não me engano. É mais ou menos isso, né? Dá de 10 a 12 fatias de cada sabor aqui, tá? Mas se você quiser fazer, por exemplo, 10 centímetros por 1,5 de espessura, né? Ela aqui assim mais fininha, se a sua caixa for mais larga e se você quiser fazer de forma diferente, você pode também. Pra caber nessa caixa minha aqui, eu fiz o cálculo e aí resolvi cortar a minha fatia dessa forma. Então ela vem de 5, tá? 5 centímetros de largura por 3 de espessura. Aí, por exemplo, se eu tivesse uma outra caixa e quisesse colocar de 10 centímetros, eu poderia colocar e aí diminuiria a espessura da minha fatia. Isso tudo vai depender do quanto você vai vender. Se você quiser vender um fatião, né, de 5 por 5 e vender um pedação, você pode. Calcula o preço daquela fatia e vende, tá? E aí, ó, você pode tanto embalar no plástico filme, nesse aqui, ou você pode embalar nesse papel. É tipo um papel celofane, aqui é celopol, que tá escrito. Celopol incolor 20 por 20, tá? Esse é o tamanho. Celopol incolor 20 por 20. Anota aí pra vocês não esquecerem. E aí a gente embala nesse papel aqui, tá? As fatias. Bom, aberta a dúvidas. Deixa eu levar isso aqui pra geladeira. Se der tempo, a gente ainda vai montar mais algumas aqui. E aí, se der tempo mais tarde, eu volto pra mostrar a vocês. Ou amanhã eu volto pra mostrar pra vocês como eu corto, tá? Porque a gente realmente começou a fazer isso aqui agora. Mas vamos conversar um pouquinho sobre como vender isso aqui, como oferecer, tá? Deixa eu só levar pra geladeira. Tô perguntando onde você compra as caixas. Essas aqui da Feira Embalagens. Eu passo o contato também, marco eles. Deixa eu pegar uma cadeira, porque a pessoa tá velha, já tá... Ai, gente. Bom, tô aqui com o celular. Ó, pronta pra vocês. Com a medida dessa caixa aqui. Essa caixa, ela tem, eu nunca lembro, 27 por 12,5, tá? Essa caixa preta aqui tem 27 por 12,5. É o tamanho da caixa. Comprei na Arteira Embalagens. Depois eu coloco nos stories também. Bom, vamos lá. Eu comecei vendendo fatia, né? Eu tinha pouco cliente no início e eu precisava de renda. Acho que eu já repeti várias vezes aqui a minha história. Não preciso falar novamente, até porque senão fica maçante. Mas eu não tinha renda, eu estava falida. Então eu precisava de alguma coisa que me desse retorno imediato. Até para os clientes também conhecerem o meu bolo. Então assim, eu comecei vendendo os bolos decorados mais fatia. E aí como eu fazia? Eu entregava uma fatia para o cliente de um sabor diferente. Eu sempre tinha fatia, né? Eu morava em condomínio, eu moro até hoje, né? Mas não no mesmo. Morava em condomínio, então eu oferecia no grupo do condomínio também. Dava para algumas pessoas quando eu via, cara, não vai vender, o que eu vou fazer? Escolhe pessoas específicas. Eu tenho uma amiga, assim, que ela, graças a Deus, ela me ajudou muito. Ela é dentro dessa parte do ramo de festa. E eu dei um bolo inteiro pra ela, tá? Não foi pra blogueiro com 1 milhão de seguidores. Ela tem 2.000 seguidores. Mas ela é muito mais influente, né? Nesse ramo de festas do que, por exemplo, algum blogueiro que você acha que vai trazer benefícios, que vai trazer clientes para vocês. Então escolham muito bem as pessoas que vocês vão doar, que vocês vão dar o bolo para poder fazer propaganda. E eu fazia isso. Eu dava a fatia ou dava um pedaço do bolo, às vezes fazia bolo para teste e depois as pessoas falaram, caramba, que bolo bom, você tem para vender? Você vende? Vendo. E comecei a fazer, comecei a oferecer. E aí falava, gente, hoje tem box, eu vendia com 4 sabores. Hoje tem box de fatias, sabor tal, tal e tal, tá? Isso vai mudando ali do seu menu, do seu cardápio, vai mudando justamente para o pessoal começar a conhecer. Vê um dia da semana que as pessoas compram mais. É no início da semana, isso varia muito de região. É no início da semana, é no final da semana, é no final de semana, é no sábado ou domingo, né? Ou é no almoço de domingo, ou, enfim, é na segunda-feira que as pessoas querem comprar para a semana, para fazer café da tarde todo dia. Avalia isso, tá? Não é uma coisa que você vai sair daqui da live, vai dar, por exemplo, amanhã você vai vender 100, eu queria que vocês vendessem 100 boxes de fatias aí por dia. E vai acontecer, mas tudo é uma construção e planejamento. Eu comecei vendendo fatia,
tá? Além dos bolos. E era o que trazia a maior parte da renda pra mim. Porque de pouquinho em pouquinho, né, de grão em grão, a galinha enche... É o quê? Como é que é o ditado? A galinha enche o papo. O papo? Eu achei que fosse o saco. Ai, meu Deus. De grão em grão, a galinha enche o saco. Ai. Tudo bem, é um valor pequeno. Não tem jeito não, né? Que dia que eu vou tomar jeito nessa vida, gente? Pelo amor de Deus. Não tem como. Ela até perdi o fio da meada. Bom, de pouquinho em pouquinho só vai entrando dinheiro ali na sua conta, né? Às vezes as pessoas querem... não vai pagar R$100 num bolo, mas pode pagar R$40 num box de fatia. Então, você vai vender para 3 pessoas, você já vai ter 120 ali ao invés de vender um bolo e ter 100, tá? Então, o produto mais barato, ele sai em mais quantidade, com muito mais facilidade. E aí, depois você vai tendo ali um fluxo maior de clientes. Se eu congelava, tá? Você pode congelar as fatias. Não tenho, vou fazer aqui, por exemplo, essas fatias já estão vendidas, mas se não tivesse todas elas vendidas, você corta e congela. Você pode fazer e vender no delivery, tá? Você pode pegar na semana, faz... Bom, essas fatias aqui eu vou me programar para congelar. E aí você usa a técnica de congelamento correta para congelar essas fatias. E vai vendendo conforme a demanda, conforme forem te pedindo. Porque não vai haver desperdício, você também não vai perder seu lucro. Seu lucro ele vai estar ali meio que congelado, mas vai estar ali. E aí sempre você vai ter fatia. Então você pode congelar sim. Para congelar, eu te indico, tá? Embala no plástico filme a fatia. Quando você for vender, embala nesse papel. Por quê? Esse papel ele veda, mas ele não veda tão bem quanto o plástico filme. Ou se você quiser, você pode embalar a fatia nesse papel e depois por cima embala no plástico filme, tá? E aí quando for vender, só tira o plástico filme e já tá com ela toda pronta. Você pode fazer isso também. Mas deixa a fatia bem vedada, tá? Sempre. Então, independente se você já embalou a fatia nesse papel e quer congelar, pega o plástico filme e passa por cima. Ou se for embalar a fatia sem esse papel, embala ela bastante no plástico, coloca ali o sabor e a data da fabricação e congelador. Fechado? Você acha imprescindível entregar as fatias em caixas? No início, eu comprava aquelas caixas, não é da Pati, é uma outra marca, que as caixas brancas, assim, que eu acho chiquérrimas e são lindas, eu entregava em caixa. Eu sempre fui muito... Eu não consigo ficar sentada muito tempo, não. Eu sempre fui muito ligada com a parte visual e eu acho que isso também fez a empresa crescer com uma certa rapidez. Porque as pessoas comem com os olhos, as pessoas querem ver coisas bonitas. Então, assim, não é obrigatório você entregar em caixa, mas faz uma diferença enorme o cliente receber uma caixa bonita. Tá? Não precisa ser uma caixa cara, uma caixa cartonada, não precisa disso. Se você rolar meu feed, eu colocava nas caixinhas brancas, colocava uma fita preta, comprava as caixas nas lojas de confeitaria e fazia uma apresentação razoável não, uma apresentação bonita, porque ficava bonita. Aquela caixa branca, ela é bonita, ainda mais se você colocar, bota um raminho de flor, coloca seu contato, bota uma etiqueta, que vai ficar apresentável, que vai ficar legal. Carol, mas se eu quiser entregar uma fatia só para o meu cliente, para ele provar, tá embalada bonitinha, põe um saquinho. Ou vê se você encontra, caso você encontre uma caixinha pequena que caiba uma fatia só. Se você não encontrar, bota um saquinho, coloca uma etiqueta, coloca um lacinho, faz uma apresentação legal, uma apresentação bonita, tá? Dentro ali das normas ali de segurança alimentar, né, de higiene, faz uma apresentação bonita pro seu cliente. Não entrega a fatia assim do nada, só embalada nesse papel, não. Sempre coloca ali uma embalagem, sua etiqueta, com seu nome, com o nome do seu Instagram, com o seu contato, a validade da fatia. Então, sempre faça dessa forma, tá? Deixa eu ver. Vai ficar salvo? Cheguei só agora. Vai pro YouTube. Eu vou ver se eu consigo terminar aqui. Enquanto a gente tá fazendo as outras coisas, eu vou ver se eu consigo fazer o upload pro YouTube. Eu vou ver se dá tempo. Se não der, hoje à noite eu coloco lá essa live. Com relação à precificação, qual a margem você acha ideal para fatia? Fita, fora o custo, seria, Nayara? Bom, a margem, né, de lucro, na verdade, isso vai depender muito de tudo que você vem construindo até agora. Eu falo muito isso aqui, não é só você multiplicar por 3 o seu lucro.
tem todo o investimento ali por trás, investimento de estudo, investimento de marca, tudo isso. Então, assim, eu não posso falar para você, faça X, porque eu não conheço a tua marca, eu não conheço o teu investimento, tanto de estudo quanto de insumo. Então, isso precisa ser estudado caso a caso, precisa ser avaliado caso a caso, tá? A precificação, ela é uma coisa bem mais complexa e eu sei que isso pega muito, né, pra gente que é confeiteira, porque a gente trabalha ali com mão na massa, a gente trabalha com bolo e nem todo mundo, eu mais ou menos com matemática, às vezes eu tô boa, às vezes eu não tô, né, eu tô 8 ou 80, então a gente precisa desse estudo também. Se você não conseguir fazer, é legal você ter uma outra pessoa, investir numa outra pessoa que possa fazer isso pra você, porque, tá, Carol, tem planilha de precificação muito boa? Tem, funciona pra caramba. Mas ali, a planilha de precificação, ela vai colocar ali o custo técnico, né? Não tem todo o investimento que você fez de curso por trás, não tem o peso do teu nome, não tem a tua mão, não tem o teu tempo, não tem o teu olho, não tem isso. E isso também precisa ser cobrado, tá? Então, é uma coisa mais complexa. Mas dá pra ser feito ali de uma forma mais... R$40 em 4 fatias e um olhinho assim é muito, é pouco. Porque aqui a gente vende 79 por 5 fatias. Não, eu não falei que custava 40, tá? Eu dei um exemplo. Não falei que custava 40. Aqui é 79. E ainda tá barato. Como você fazia o descongelamento para cliente entregar no delivery? Você desce para a geladeira e entrega. Ou você vai entregar ela ainda congelada e avisa que está congelada e pede para o seu cliente fazer o descongelamento. Tudo isso vem em informação, tá? Por exemplo, eu tenho um delivery, eu já comprei inclusive uma banoffee assim. E ela veio congelada. Lembra que a gente comprou aqui para ateliê, né? Uhum. Ele congelava a banoffee e a gente estava morrendo de vontade de comer um doce diferente. Falei, vamos pedir no iFood uma banoffee. E a gente pediu e aí veio com aviso. Olha, para melhor conservação e tal, ele fez um texto todo bonitinho. Para melhor conservação, a banoffee está congelada, então segura um pouquinho a ansiedade, espera descongelar, deixa na geladeira, deu todas as instruções, tá bom? Então, se for delivery, se for uma coisa muito rápida, que tem que ser entregue na hora, você manda congelado mesmo e numa embalagem que é para isso, tá? E aí você avisa o seu cliente que é para esperar descongelar. Uma confeiteira com nível iniciante, qual seria a sua sugestão de margem? É complicado falar sobre isso, mas vamos lá. 300% seria uma margem de lucro legal. Só que, gente, entendo, tá? Eu tô falando como sugestão, mas não é para tirar só isso. Tem muita coisa por trás. E 300%, você vai ter que colocar o seu custo de gás, quantos passos você deu até ir para a confeitaria para poder... para a loja de confeitaria. Então tem muita coisa relacionada a isso. Depois a gente pode fazer uma live só dessa parte de precificação. Eu acho que vale a pena pra gente poder conversar sobre, não só de fatia, mas de bolo também, tá? Eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar bastante sobre isso. Eu nunca utilizei delivery para entregar nada. Nunca, nem tenho cadastro no iFood. Não deu tempo. Eu já vim direto para os bolos, eu fui vendendo fatia, até que as minhas encomendas de bolo começaram a crescer, bolos decorados começaram a crescer de forma exponencial. E aí eu tive que diminuir a quantidade de fatia que eu fazia para poder dar atenção aos bolos decorados. Mas se isso não tivesse acontecido, se eu tivesse ficado só na fatia, e se eu tivesse, por exemplo, incluído mais alguma outra sobremesa que eu pudesse vender pedacinho em pedacinho, eu teria entrado no app, no aplicativo, tá? Você provavelmente seria o iFood, porque assim, aqui acho que tem algum outro. É o único que eu conheço, assim, tem aquele... Não vou lembrar o nome. Uber Eats. Uber Eats, tem Uber Eats, mas assim, o mais conhecido mesmo é o iFood. Então, eu teria entrado numa boa. E aí também tem a margem ali que você precisa calcular, que o iFood ele te cobra uma porcentagem. Então, ainda tem isso que você precisa calcular também para poder vender suas fatias lá, tá? Como eu porciono para conseguir o mesmo peso nas fatias? Bom, isso aqui já foi... Eu uso essa mesma técnica desde de lá de casa. Não dessa que eu tô morando agora, que é perto do ateliê, mas quem não sabe, eu morava na Baixada, aqui no Rio, morava em Duque de Caxias.
e me mudei por outros motivos que não foi nem crescimento da confeitaria, até porque eu vim pra cá, pra perto do ateliê, eu ainda tava, continuei trabalhando em casa e ainda tava no perrengue. Mas lá, desde lá, eu já usava essa mesma técnica. Essas minhas formas aqui, elas são velhas de guerra. Então, desde lá eu já usava isso, então já porcionei, já pesei, ó, 100 gramas aqui, vai caber na caixa. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a vender fatia foi comprar uma caixa. Tá? Foi a primeira coisa que eu fiz, que não foi essa caixa, foi aquela caixinha branca. E aí, peguei a régua, falei, quantas fatias cabem nessa caixa aqui, de uma forma que o cliente vai comer e não vai falar, caramba, é só esse tamanho de fatia? Acabou a fatia? Né? Respirou, a fatia acabou? Eu fiz esse cálculo. E aí, bom, a gente calcula numa festa ali de 100 a 120 gramas para o cliente, eu queria que a minha fatia também tivesse isso. E aí, eu fiz o cálculo do tamanho da caixa, e aí fui pesar meu bolo, foi teste, tá? Fui lá, fiz o bolo, falei, bom, tem 100 gramas aqui, a fatia, e vamos ver quantas cabem. Quatro fatias de 100 gramas numa caixa branca bonitinha. E comecei a fazer dessa forma, tá? E aí hoje a minha caixa aumentou. E aí eu falei, bom, a gente, ao invés de aumentar a fatia, né, de colocar 150, eu teria que mexer em toda a minha configuração, teria que fazer novamente outro cálculo para poder, ou talvez aumentar a forma, ao invés de 20, colocar 23, para poder assar e continuar fazendo essa mesma configuração. Eu teria que aumentar para poder continuar vendendo 4. Eu falei, bom, vamos fazer 5 então? E aí a gente fez 5. Bom, minha caixa diminuiu, vamos fazer 3? Vamos fazer 3. E aí a gente vai mexendo assim, tentando adaptar da forma que dá, tá? Tem uma caixinha pequenininha ali que só cabe uma, que é a de macarrão. E aí às vezes a gente até dá de presente uma fatia, eu coloco lá dentro. Mas eu adaptei, eu testei. Então, por mais que foi o que eu falei pra vocês no início da live, por mais que eu fale tudo isso pra vocês, né, testem, vejam a realidade de vocês. Às vezes, na cidade que você tá, ou no país que você tá, não tem todos esses recursos, ou tem mais recursos que aqui, tem caixas diferentes, tem embalagens diferentes, então testem com a realidade que vocês têm aí dentro da cidade de vocês, dentro do perímetro que vocês moram, tá? Vamos lá, qual a altura dessas caixas? Acho que tem 4 centímetros. Como trabalhar em casa com segurança? Tani, olha, tem que ter, assim, disciplina. O que aconteceu comigo? Eu não tinha dinheiro para comprar uma outra geladeira. Então eu separava 2 prateleiras somente para coisas de confeitaria. Chegou num nível que a gente não tinha mais espaço na geladeira para comprar comida. Né? E assim, por exemplo, cebola. Cebola é uma coisa que dá um cheiro do caramba na geladeira. Você tem que tomar muito cuidado. Se você for fazer, se você for usar cebola, eu já vi gente com cebola aberta na geladeira. Isso dá cheiro. Tem que embalar, tem que ficar longe do bolo. Tá? Por exemplo, cachorro. Meu sonho sempre foi ter cachorro. Eu sou muito chata com isso. Eu sei que tem gente que tem cachorro em casa e que faz bolo e que assim, e que toma muito cuidado, né? Toma muito cuidado, mas eu sempre fui muito chata com isso. Então, se você tem cachorro, não deixa ele chegar na sua cozinha se você estiver na produção. Se eu tivesse cachorro na época que eu trabalhava em casa, ele não chegaria na cozinha nunca, né? Então, assim, ele não ia entrar nunca na cozinha. Mas eu só tive cachorro, eu só peguei um cachorro para eu cuidar depois que eu vim pro ateliê, tá? Então, assim, mesmo... E aí, quando eu chego aqui, eu já venho com um rolinho passando na roupa, parece que a gente entra assim, ó, eu faço assim, ó, e vem com um rolinho justamente para não ter problema de pelo. Né? Cabelo é uma coisa que eu sei que tem gente que já passou por isso. Toma muito cuidado, muito cuidado. Eu tô com o cabelo solto pra eu também não aparecer feia pra vocês na live. Mas assim, antes de entrar eu tava de touca aqui, né? Então assim, toma muito cuidado com isso. Bom. Tem que ter muita disciplina, fé, coragem e força na peruca, isso mesmo. Carol, acho que o cliente deve escolher assim. Não, gente. Fixo e semanal. Tá? Se você não pode fazer, por exemplo, você tem 10 sabores ali na sua produção. Tem 10 sabores, né, no seu catálogo, no seu cardápio. Você pode fazer os 10? Então faz os 10. Mas se você não pode fazer, faça a quantidade que cabe na caixa e oferece. Eu vou postar, não sei se, peraí, deixa eu ver, acho que não vai dar pra colocar aí, eu posto nos stories depois, o que eu coloquei nos meus stories sobre as caixas de fatia. Então, quando eu anunciei, eu já anunciei os sabores da semana, os sabores que eu escolhi. É sempre sabor fechado, pelo menos aqui pra mim. É o que vale
a pena, é o que funciona pra mim e provavelmente é o que vai funcionar pra você, justamente pra você otimizar a produção. Porque aí às vezes o cliente, eu quero 2 de limão, eu quero uma de chocolate, eu quero uma disso, quero uma daquilo. Aí você acaba com um sabor e ainda tem outro lá. E aí o outro cliente aparece e fala, mas não tem de limão? Eu queria uma de cada. Então, pra ser justo, escolhe você os sabores. Quando a gente dá muita opção pro cliente, ele acaba ficando confuso e não consegue escolher nada. Então, assim, escolhe você os sabores da semana. Deixa um fixo, por exemplo, o meu fixo é o de limão, com blueberries. Ela é sempre fixa e eu vou trocando as outras. Deixa um fixo, que vai ser o seu carro-chefe, e o restante você troca, tá? Que pode ser feito também. Bom, esse telefone aqui meu morreu, eu não consigo mais ler as perguntas. Fizeram uma pergunta aqui, ó. Pra quem está começando, você acha legal fazer teste de sabores para um cardápio com fatias? Acho. Inclusive, por exemplo, se você tem... Essa minha amiga que me ajudou no início, ela me ajudou também com sabores, tá? Se você tem algum cliente que é muito confiável, algum cliente que tem um paladar mais apurado, é legal você enviar pra ele e falar, me dá um feedback. Ali você pode pedir, me dá um feedback se vale a pena esse sabor, ou se você acha que eu troco, você acha que essa quantidade de recheio tá legal, você acha que esse chocolate tá gostoso, você acha que a massa tá molhada o suficiente. Então, pergunta mesmo, acho que vale a pena sim, no início, você, além de vender, você pedir esse feedback justamente para você montar o seu cardápio. Bora? Beijo, beijo e obrigada pela companhia. Quer que eu desligue, senhora? Melhor, né? Melhor. Eu vou ir desligar. É melhor porque a gente precisa salvar essa live, senão o povo vai cair em cima de mim. Deixa eu ir desligar.